Boa noite a todos e a todas, é um prazer ter você com a gente aqui em mais um GC Online. A gente está aqui toda quinta reunido em torno do nome de Jesus para poder abençoar a sua vida e também sermos abençoados por você, né? Você que lidera GC, você que participa de um GC, você que deseja estar à frente de um GC, deve participar conosco desse momento para poder aprender, para desenvolver um pouco mais. Amém, meu irmão e minha irmã? Eu quero poder orar por você nessa noite, né? Tá aqui com a gente aqui o Anderson, como sempre, Raíssa e Tairone. Vamos orar então por eles, pelos nossos irmãos e também por nós, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te engrandecemos nessa noite, Pai. Nós te louvamos por toda a sua bondade, graça, poder e amor, Pai, que nos alcançou e nos alcança todos os dias, Pai. Nós pedimos ao Senhor para que o teu perdão venha sobre nós, Pai, para que o nosso coração, Pai, descanse no teu cuidado, descanse, Pai, na tua bondade, na tua vontade, Pai. Nos ensina, Pai, nessa noite, Pai, a viver conforme, Pai, os teus desejos para nós, Pai. Que seja um tempo precioso aqui com os nossos irmãos, Pai. Que o Senhor possa alcançar vidas, Pai, onde quer que esse GC possa estar sendo exibido, Pai. Que o Senhor possa, Pai, auxiliar e ajudar, Pai, uma liderança temente ao Senhor a se levantar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que seja um tempo bom aqui com os nossos irmãos, em nome do Teu Filho. Amém. Raíssa, por favor, fica à vontade. Nós te adoramos, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Nós queremos ver tua face, Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono e mostra
seja exaltado através de nós, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o teu nome, eu louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, e terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, e terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te exaltamos, Deus. Seja exaltado não somente nos céus, mas também na terra, através das nossas vidas, Deus. Que a nossa vida te exalte, Deus. Além do que nós podemos pregar, cantar ou falar. Que a nossa vida, Pai, engrandeça o teu nome, o teu reino, Pai. Que assim como o apóstolo Paulo disse, Pai, que nós não tenhamos vergonha do Evangelho, mas que nós não sejamos vergonha para o Evangelho. Que a nossa vida seja achada, escondida, depositada na confiança que há na cruz do Teu Filho. Seja, portanto, exaltado nessa noite, exaltado em cada lar, em cada lugar onde houver alguém participando desse GC. Seja exaltado, Deus. Que o Teu nome seja grande, Pai, em nós, no nosso coração, no nosso interior, Pai. Que a Tua vida em nós, Pai, nos dê senso de propósito existencial. Por isso nos guarda, Pai, nos guarda de exaltar o nosso nome. Nos guarda, Pai, de tentar exaltar qualquer outro nome que não seja o Teu. Seja engrandecido, Deus, seja engrandecido. Seja engrandecido, Pai, não somente aqui, mas em cada lar, em cada leito de hospital, em cada lugar em que houver alguém participando conosco desse GC. Seja exaltado, exaltado. Toma o Teu lugar nas nossas vidas, toma o Teu lugar nas nossas reuniões, toma o Teu lugar nos nossos cultos, toma o Teu lugar nas nossas comunidades cristãs, toma o Teu lugar nas nossas instituições, toma o Teu lugar nos nossos ajuntamentos. Seja Senhor das nossas vidas, seja o cabeça dos nossos ajuntamentos. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos nessa noite. Amém, amém e amém. Mais uma vez, boa noite a você que participa conosco desse GC. E sem demora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos 25. Nós estamos acabando Atos, parece que estamos acabando. Atos 25, iremos ler do verso 10 ao verso 12. E o tema de hoje é o respeito às autoridades. Vamos falar hoje sobre a autoridade, sobre respeitarmos as autoridades, e acho que isso vai render bastante, né? Bem, Atos capítulo 25, do verso 10 ao verso 12, o texto fala assim: Paulo respondeu: eu estou agora diante do nosso tribunal, ou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte,
não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César você irá. Até aí, né? O apóstolo Paulo estava preso em Cesareia há 2 anos. Os judeus estavam acusando ele, os que estavam acusando a Paulo foram até Jerusalém para acusá-lo ainda mais, né? E Festo julgaria o apóstolo e ele tinha o interesse de assegurar o apoio dos judeus. Então tem um grupo de homens que estão acusando o apóstolo Paulo de vários crimes que o apóstolo Paulo não cometeu. Né? Os judeus, a gente sabe que o espírito dos judeus da época é contrário, é um espírito de anticristo mesmo, estão contrário à revelação de Jesus por meio da pregação de Paulo e até mesmo de Pedro. Então esses homens estão acusando Paulo, né, de levantar um motim contra o Império Romano, né? E isso eles estão se locomovendo então para a região de Jerusalém para poder acusar o apóstolo Paulo diante de Festo ali. E Festo, buscando essa aceitação, buscando esses votos dos judeus, quase que está ali, quase que condenando Paulo também. Né? Assim, Paulo foi levado então diante de Festo para ser julgado. Ele declarou ser inocente, né? Não tendo cometido nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, tampouco contra o imperador. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para Festo que ele não cometeu nenhum pecado contra a lei dos judeus, nenhum pecado contra o templo, e sequer ele cometeu pecado contra o imperador. Os judeus, para acusarem Paulo, né, de ter cometido um pecado contra a sua tradição, eles estão fazendo com que Festo entenda ou pense que o apóstolo Paulo cometeu ou está intentando cometer um erro ou levantando um motim contra o Império Romano. O apóstolo Paulo está se defendendo, dizendo que ele sequer cometeu qualquer um desses tipos de pecados que eu citei aqui. Então, como o Senhor havia lhe aparecido e dito sobre a importância de dar testemunho também em Roma, olha só, o apóstolo Paulo está preso, sendo acusado, ele lembrou-se que Deus havia aparecido para ele e dito assim: olha, eu quero que você testemunhe do meu nome lá em Roma. Ele sabendo ou lembrando disso, o que ele fez? Ele apelou para que ele fosse até o imperador, para que ele fosse julgado por César, né? Porque o apóstolo Paulo, ele honrava essa ordem existente entre as autoridades e o processo de julgamento. Na lição de hoje, a gente vai falar sobre esse respeito às autoridades. Eu queria perguntar para vocês três, não é o que vocês sabem ao longo do tempo que vocês estudaram, mas quando eu falo autoridade, o que vem à mente de vocês? Quando eu falo assim, respeite uma autoridade, o que é essa autoridade que vem à sua mente, o Anderson? Essa figura de poder, né? A primeira coisa que vem à mente é essa uma figura de poder. É. Eu acho que a gente já passou por, nos estudos, tantos governos, que às vezes quando fala tipos de governo, né? E às vezes quando fala autoridade, já remete ao poder e a um certo medo, a um certo temor. Então, é alguém de quem se deve ter medo. E aí, Tairone, quando a gente fala assim, respeite as autoridades, o que vem à sua imagem quando você ouve o termo autoridade? Eu vejo alguém, né, superior em uma autarquia maior. Alguém superior, beleza, entendemos, né? É bem limitado mesmo. Quando eu ouço esse termo, quando eu ouço essa indicativa bíblica ou sociológica, né, de respeitar a autoridade, hoje nem tanto por causa dos estudos, né, mas sempre me veio à cabeça realmente essa junção de fatores, né? Alguém de quem se deve ter medo, alguém que é superior, né? E o desenvolvimento dessa questão da autoridade é muito complexo, porque se você já olha para essa autoridade como alguém de quem se deve ter medo e alguém superior,
todo o diálogo já está um pouco impedido ali, Verdade. né? Porque não é um problema com hierarquia, é um problema no desenvolvimento desses lugares de poder. E aí, o Anderson? Não, principalmente isso. Quando fala sobre autoridade, principalmente sobre respeito, não abre espaço para diálogo, não tem espaço de diálogo. Ou é só obedecer, e obedecer é a única opção. Então, acaba que, para muitos, né, principalmente quem se encontra nessa pirâmide de hierarquia, na posição de inferioridade, o único que sobra mesmo é obedecer e temer, né? O apóstolo Paulo, ele fala para a gente honrar as autoridades, né? Aqui é o apóstolo Paulo pedindo para ser julgado por César, lá em Roma, mas em Romanos capítulo 13, nós vamos ler, ele fala para que nós honremos as autoridades. Partindo desse pressuposto nosso de que a autoridade é alguém de quem se deve ter medo, alguém com quem a gente não se relaciona, alguém que está num nível diferente, alguém que na hierarquia está em lugares acima, alguém que na pirâmide está acima de nós, é trabalhoso, né? É um desafio. O apóstolo Paulo estava preso em Cesareia há 2 anos. Era um homem que honrava as autoridades e não zombava das autoridades. É claro também que nessa época de Paulo aqui, tanto de Atos quanto de Romanos, quando se fala sobre autoridade, é mais fixo que pode ser visto, né? Quando nós falamos no tempo de hoje sobre autoridade, é muito amplo, porque eu, enquanto pastor, eu posso ser visto como autoridade, né? Uma pessoa que está desempenhando uma função, no exercício da sua função, ela é autoridade. Uma vez eu estava conversando, eu não sei se eu estava conversando com alguém, ou lendo um livro, conversando com alguém, e alguém me falou assim, quando uma zeladora ou um zelador, eles estão limpando uma sala, eles são autoridades naquele ambiente ali. Por isso, mesmo eu sendo o contratante daquela pessoa, eu preciso pedir licença e pedir permissão para eu poder passar por ali. É engraçado porque nessa visão aqui, a autoridade está diretamente vinculada a exercício de um propósito. Não é alguém com poder ou alguém poderoso. Parece que é alguém que foi instituído para um propósito, né? Então o apóstolo Paulo, ele respeitava as autoridades e não zombava delas. Porque Paulo acreditava que toda autoridade era instituída por Deus para cumprir o propósito divino. Paulo acreditava que toda autoridade, boas e ruins, né? A Bíblia vai dizer para a gente em vários momentos de vários reis que Israel teve, que foram instituídos por Deus, a começar pelo primeiro rei de Israel, Saul, que Deus instituiu, era uma autoridade, mas isso não quer dizer que ele fazia o que era compatível com a vontade de Deus. Isso quer dizer então que por meio de Saul, o significado de autoridade perdeu, de fato, o seu significado real. A autoridade hoje, ou a partir do rei Saul, passou a ser muito mais alguém que tem poder. E talvez do propósito, ou a partir da meditação bíblica, a autoridade era alguém instituído por Deus para obedecer a Deus em alguma área específica. Concorda, Anderson? Não, e toda autoridade, ela submete a alguma autoridade. Principalmente quando fala de Romanos 13, que é um texto bem específico para falar sobre autoridade, vem denunciando também o quê? A autoridade e a soberania de Deus. Que existe uma autoridade sobre as autoridades. E muito legal você falar sobre a autoridade, ela é vinculada muito mais ao propósito do que a pessoa, que isso nos leva a fazer novas leituras sobre o que nós entendemos sobre a autoridade. E como respeitamos e como lidamos com a autoridade, principalmente eclesiásticas, na sociedade, no local de trabalho. E isso acaba fazendo com que a gente remodele todo esse sistema de hierarquia e essa pirâmide de poder. Né? Por quê? Porque se a autoridade não está vinculada a uma pessoa e sim um propósito de Deus na vida daquela pessoa, a gente entende que no reino de Deus a hierarquia não é de poder e sim de serviço. Então isso já muda tudo, porque no reino de Deus o maior é o que serve. Então logo o entendimento de autoridade é muito mais amplo e contracultural a essas nossas ideias. Então diante disso o apóstolo Paulo ele aproveita desse apelo, dessa apelação dele para ir até César, para lá ele poder pregar para as autoridades. Tem um fato que está me vindo à mente aqui, de quando Jesus está conversando com Pôncio Pilatos, né? Olha as palavras de Cristo para Pôncio Pilatos, né? Que Pôncio Pilatos não teria poder nenhum se o pai dele não tivesse concedido.
Então acaba então que a ideia de autoridade é Deus concedendo a alguém capacidade para poder cumprir o seu propósito, né? Bem, eu vou ler aqui rapidinho Romanos capítulo 13, vou ler uma parte, para a gente poder ver o que o apóstolo Paulo está falando sobre essa obediência, sobre esse respeito. E obediência e respeito são termos que a gente deve também explorar, porque né, a gente pode estar um pouco equivocado. Bem, submissão às autoridades. Eu quero começar dizendo que a palavra submissão aqui pode trazer um certo tipo de complicação, bem como o termo submissão, quando se refere à mulher ser submissa ao seu esposo, trouxe um montão de complexidade às relações, né? Bem, Romanos 13 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre de medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. O apóstolo Paulo, até onde eu li aqui, ele acaba dizendo para a gente que as autoridades instituídas por Deus, elas são servas de Deus para o bem do povo. Já a ênfase, então, não é sobre sujeitar as autoridades, e sim as autoridades são servas de Deus. Isso muda tudo. Sim, porque até mesmo se fizer uma leitura apenas desse texto isolado, que é um grande problema fazer isso, você desconsidera sobre toda a evolução bíblica de como Deus vai tratar sobre justiça, como Deus trata sobre autoridade. Sempre a voz de poder é a voz do quê? A voz do povo, né? É o bem do povo. Entenda, quando eu falo voz do povo, não é essa bagunça, essa anarquia. Era até mesmo contra isso que estava ali debatendo um pouco quando o contexto desse capítulo, né? É contra um povo que queria fazer anarquia, queria ir contra se levantar contra um sistema. Sim, um sistema que era opressor, que não era um sistema muito bom naquela época. E era um sistema pior do que o nosso, porque nós estamos lendo aqui um texto de Romanos 13, em que o apóstolo Paulo está falando com os irmãos de Roma num contexto de um império romano perigosíssimo, onde Nero governava, e Nero tacou fogo em Roma, acusou os cristãos, e tudo que a gente imaginar nessa época, desse contexto aqui, em relação aos cristãos, de perseguição religiosa por parte das autoridades, é nesse contexto que o apóstolo Paulo está encorajando os irmãos a se submeter às autoridades. O Anderson, você concorda então em dizer que quando o apóstolo Paulo fala assim para os irmãos, se submetam às autoridades, o que ele está dizendo é assim, olhem para Deus, confiem que Deus irá julgar todos segundo a sua obra? Não, com certeza. Ele aponta o olhar ali para a autoridade maior. Tipo assim, ele não aponta, ele diz, olha, só obedeça ao César, não é um convite à passividade, a você receber isso de forma passiva, submeta o que vier para você. Não é dar sorte, você não está sozinho, existe um Deus que está contemplando isso, você está sendo assistido pelo seu Deus. Raíssa, você já desobedeceu, desrespeitou alguma autoridade sobre a sua vida? É difícil de responder isso, né? Porque eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir respeitar alguma autoridade é a renúncia a si mesmo, porque a gente tem aquela questão do orgulho, né? A famosa questão do orgulho, e a gente não quer aceitar que às vezes tem alguém que é superior, que eu falo assim, em questão de um cargo, em questão de um propósito de Deus, tem ali algo para ser feito, e aí a gente não quer se submeter a isso. Então, com certeza, eu já passei sim, e foi nisso, realmente, eu caí nisso, por às vezes um desrespeito a alguma autoridade, não a autoridade que eu falo assim, de leis e etc., mas às vezes no nosso próprio dia a dia, e foi nisso que eu vim trabalhando, essa questão de obediência. É importante também ressaltar que pai e mãe também são autoridades. E quando o apóstolo Paulo também escreve lá aos Efésios, para poder falar sobre os deveres tanto da mulher, do homem, quanto dos filhos, apesar de colocar a mulher e o homem numa posição de autoridade, ele também traz uma exortação de como os pais devem tratar os filhos. Então, é nisso que fica nítido o que é uma autoridade. Por que nós estamos vendo hoje, tanto no governo quanto na eclésia, no meio eclesiástico, é uma deturpação dessa submissão, né? Parece às vezes que a submissão hoje é ser cego.
né? E é muito engraçado porque a gente usa o texto de Romanos 13 para alguns fatos e ocasiões específicas e para outros não. Então, para governante X, Romanos 13 é fato. Para outros governantes, Romanos 13 não. Para um governante A, não vamos à rua porque isso é motim, diz respeito à lei de Deus. Para governante X, vamos para a rua, vamos isso e tal. E não é bem assim que as coisas de Deus funcionam. Deus é constante, a sua palavra é constante. A Bíblia ela é atemporal, as sociedades vão mudando, né? Por isso que Deus não pode estar, por isso que Paulo, o que ele está falando aqui, não é aprisionado àquele momento. Por isso que não deve ser assim, lido somente à luz daquele momento. Deve ser lido à luz de algo que é maior, que é transcendental, entendeu? Então, respeitar a autoridade... Tairone, você, ao longo da sua caminhada, já desrespeitou alguma autoridade sobre a sua vida? Com certeza. Com certeza. Mãe, Com certeza que eu tenho é essa. com certeza. E às vezes você comete este ato, você comete não prevendo, né? Não intencionalmente. Não intencionalmente. Então, já desrespeitei sim. Paulo, ele confiava que Deus ele conduzia as autoridades para cumprir a sua vontade. Olha só, o apóstolo Paulo convida os irmãos de Roma a se sujeitar às autoridades porque ele confiava que Deus iria conduzir da pior autoridade a melhor para que essas cumprissem os seus propósitos. É completamente diferente, né? Porque assim, nós nos sujeitamos às autoridades, por quê? Porque nós confiamos que Deus está governando sobre todo governante, seja ele quem for. Por exemplo, quando nós pensamos no Brasil, na nossa nação, nós pensamos que existe um presidente sobre ela, mas Deus governa sobre nossa nação e, consequentemente, governa sobre o nosso presidente. Quando pensamos em relação ao nosso Estado, temos um governador, Deus governa sobre ele. Sobre o município, a mesma coisa, Deus governa sobre tudo isso. E nós precisamos ter a confiança, é desafiador, nós precisamos confiar que no meio de toda essa confusão que nós vivemos no mundo, Deus não perdeu o controle da história e Deus ele vai sim, né? Pode parecer às vezes na meditação bíblica de Romanos que então a autoridade faz o que ela quiser então e nós vamos sofrer por uma má autoridade, por um mau governo. Não é assim não. Deus ele vai julgar as autoridades e é pior, é melhor para nós descansarmos no fato de que não vai adiantar eu julgar uma autoridade, não vai adiantar. É melhor essa pessoa ser julgada por Deus. É melhor, em qualquer hipótese que for. Uma das coisas que eu preciso chamar a atenção de você que está em casa, e vocês que estão aqui, é que nós precisamos ter muito conhecimento ou mergulhar no conhecimento bíblico para a gente poder trazer um certo discernimento sobre no que se deve obedecer. Porque por essa submissão e sujeição, muita gente começou a obedecer coisas que não estão na palavra de Deus e coisas que ferem os princípios de Deus. Então, essa submissão ela é cega, Anderson? Eu devo obedecer cegamente? Não, não mesmo, né? Há um convite mesmo a nós refletirmos sobre o que realmente deve ser julgado, o que deve ser analisado, o que deve ser obedecido. Isso faz parte do ser humano político que eu sou. Eu, como ser humano político, eu vou avaliar. E como cristão, não estou aquém disso. E há até um convite maior pela Bíblia a eu ser voz profética. O que é ser voz profética? Ser voz profética é aquele que vai... A profecia é muito mais denúncia do presente do que algo futuro. A gente, às vezes, muito assimila profecia com algo futurístico, algo do porvir. Mas não, as profecias que você vê os profetas fazendo ali, Isaías, Amós, eram profecias do seu tempo. Eles viam o seu tempo, julgavam conforme eles sabiam pelo crivo que Deus estava falando por meio deles, e ali eles falavam em voz alta. E por muitas vezes, João Batista teve o pescoço cortado por conta disso, pessoas foram perseguidas por conta disso. Por quê? Porque analisavam uma má administração da autoridade e simplesmente falavam assim, olha, existe uma autoridade que é maior do que essa, que é a autoridade de Deus. E cabe muito bem obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né, Rafa? E é muito engraçado, porque qualquer pessoa que deposite em Deus a sua confiança e que vá sofrer as consequências dessa confiança em Deus por meio das autoridades, ela não perdeu nada. Né? Quando João Batista tem a sua cabeça cortada por obedecer um princípio de Deus, ao nosso ver, pode ser que ele tenha perdido, mas ele não perdeu nada. Na verdade, ele encontrou. O que ele plantou também nós colhemos até hoje. Tipo assim, que essa semeadura, sabe? São esses atos proféticos que eu vejo que vão semeando. Isso eu chamo de atos proféticos. Às vezes romantizamos muito isso, mas era uma coisa que realmente é para o bem do outro.
Tipo assim, ele deu realmente a vida literal para que outros pudessem ser alcançados, para que essa mensagem de opressão não chegasse a mais, para romper ali a opressão, para romper ali um tempo de injustiça. Então, é um assunto bem denso, mas que deve ser avaliado com um olhar com muito amor, com muito apreço e com muito temor a Deus. E é muito engraçado porque, apesar de Deus instituir as autoridades, e nós devemos sim nos sujeitar a estes, né, também, quase sempre nos é dado de antemão a chance de escolher essas autoridades, mesmo na igreja. Se você for perceber só, o pastor, ele não é escolhido por alguém, é a igreja que faz com que alguém seja reconhecido. Então, a gente tem a chance, nas eleições, a mesma coisa, a gente escolhe o candidato, vai lá e vota. A gente tem a chance de o quê? De opinar sobre esse. Então, assim, eu posso fazer uma leitura. Por exemplo, quando eu fui ser ordenado enquanto pastor, não foi uma pessoa que veio até mim e me escolheu e disse assim, você vai ser um pastor. Foi uma comunidade que me acompanhou durante algum tempo, viu as minhas obras, conheceu a minha história, identificou o chamado e ela, em conjunto, me elegeu, ou me colocou, ou confirmou o chamamento de Deus na minha vida. Né? A gente tem então a chance, porque é engraçado, porque a gente não pensa muito sobre o nosso voto, não pensa muito sobre quem a gente ordena, não pensa muito sobre quem a gente coloca como líder de GC, e aí depois a gente quer questionar a autoridade de alguém que a gente deveria ter opinado anteriormente. Então é possível sim que a gente participe mais ativamente desse processo de instituição. E é engraçado, porque apesar de Deus instituir, o primeiro rei que Deus institui é Saul. Deus escolheu Saul, Deus instituiu. Mas não foi Deus quem escolheu essa monarquia. É o povo que olha para os outros povos e fala assim, todas as nações têm um rei, nós queremos um rei também. Então, a gente está participando em conjunto com Deus para poder colocar essas pessoas em algum lugar. Deus é quem institui. Né? Então, que fique claro também aqui que a gente tem que obedecer, né? Mas entender o que é autoridade, entender o que é submissão. Né? Mas aqui a pergunta que a lição faz, você acha que há alguma situação em que nós não devemos respeitar as orientações das autoridades? Existe alguma situação, alguma ocasião em que a gente deva desrespeitar, desobedecer as autoridades, dizendo assim, eu não vou fazer? E aí? Existe alguma ocasião que você pense assim, bem, isso aqui eu não posso obedecer a essa autoridade? A resposta é sim. Existem inúmeras ocasiões, a começar por qualquer situação que faça com que você negligencie, burle os princípios da fé em Cristo Jesus. Né? A gente sabe que os governos humanos, que as autoridades, elas são instituídas para glorificar a Deus. A gente sabe que nem todo mundo vai glorificar a Deus. Nós podemos perceber isso até mesmo no meio evangélico. Né? São inúmeras situações que eclodem no nosso meio em que fala assim, poxa, mas tal pessoa foi colocada em tal posição para que a partir dali ela pudesse glorificar a Deus na execução do propósito para o qual Deus a levantou. Mas ela se perdeu, ele se perdeu ali. Né? Quando é que nós devemos dizer não? Não, me importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando isso que nos é imposto ou tentam nos impor vai contra a lei de Deus. Não é a lei moral, né? É a lei no sentido da vontade e da verdade de Deus, que envolve também uma certa moralidade, que envolve também uma forma de vida, um estilo de vida. Né? Concorda? Uhum. Não, é muito bem isso que você falou mesmo, né? E chega a ser bem mais amplo também a questão do... Vou obedecer, mas quem? Obedecer a essa essência que você falou, que a autoridade hoje não é atrelada à pessoa. Muitas vezes a gente atrela a pessoas e fica nisso. Não é porque a pessoa tem um cargo que a pessoa está isenta de erros. Nós estamos falando lidando com autoridades, principalmente aqui humanas, pessoas totalmente errôneas, que estão em crescimento como ser humano, assim como eu estou, assim como a pessoa também. Então, principalmente isso. Então, eu olho... Foi muito legal você falou, essa é a essência do propósito, a autoridade ela tem isso. E eu vou estar obedecendo quem? A essência que é maior, essa soberania de Deus, esses princípios, né? Então, tipo assim, nesse regime democrático em que nós vivemos, os nossos votos, eles cooperam para que Deus institua alguém, ok? Deus está instituindo alguém. E se essa pessoa se afasta dos princípios morais, dos princípios da lei de Deus, os princípios éticos que nós encontramos na lei de Deus,
levantar-se contra esse afastamento não necessariamente é levantar-se contra a autoridade. A prova disso é quando o rei Davi, ele comete um ato horrendo contra uma mulher casada. Quando Natã, ele vai até o rei Davi, como um profeta, ele exorta o rei. Nessa exortação, ele não está desrespeitando o rei, ele está confrontando aquela ação. Né? Se nós temos um governo corrupto, confrontar a corrupção não é ir contra a autoridade que foi instituída, é contra uma prática. Porque nós sabemos que alguém pode errar e pode sim e pode consertar esse erro. Se corromper na caminhada, né? Isso pode se corromper. Comum. Se a gente olha para o nosso meio evangélico, né, cristão, nós erramos, a corrupção está no meu coração. Se eu erro e posso me arrepender e acertar, qualquer pessoa, após ser alertada, pode se arrepender e acertar os seus caminhos. Então, quando nós nos levantamos contra uma prática, não é levantar-se contra uma pessoa. Né? Tem que saber diferenciar também, sim, né? Às vezes a gente junta muito, parece que se eu me levanto contra uma atitude errada, eu odeio a pessoa. Não. Não, essa é uma atitude de amor, né? A nossa leitura de amor é muito romantizada às vezes. Amor tem muita questão de corrigir, de apontar, de denunciar aonde está erro, para que o quê? Para que o amor se aplique na correção e no melhor estágio daquela pessoa. Que aquela pessoa se posicione de uma forma que vai ser coerente. Agora, uma coisa que a gente deve fazer constantemente é interceder por essas autoridades, orar por essas autoridades, sejam quais forem, orar. Né? Uma das lições que nós passamos aqui é sobre essa polarização. Né? É engraçado porque ou a pessoa está perdida ou ela é o suprassumo da revelação, e a vida cristã não é isso. A vida cristã é um exercício constante de melhoria. Então, essa exortação mútua, ela é tão fundamental para a nossa caminhada e elevação espiritual. Olha, por exemplo, eu sou um pastor, eu estou acima de todo julgamento, eu não posso ser corrigido, eu não posso ser exortado. Eu me recordo uma vez em que eu estava num retiro, e aí eu estava trabalhando num acampamento muito espiritual de Deus, e aí eu fui orar. E tinha uns irmãos passando por esse acampamento pela primeira vez, e eu fui orar por um pastor. E aí o pastor pediu para que eu orasse por ele. Fui lá, coloquei a mão na cabeça dele, um jovem, fui orar por um pastor. E depois que eu acabei a oração, o meu líder falou assim: quem você pensa que é para orar por um pastor? Só um pastor pode orar por um pastor. Eu pensei assim, meu Deus, onde que está isso na Bíblia? Né? A gente começou a atrelar a autoridade, a hierarquia e a poder, como se só alguém que tem poder ou mais poder tem que ser alguém mais poderoso para orar por este que tem poder. Nossa, que nada a ver, que confusão. Acaba distanciando, né, o que era para unir, acaba tornando as pessoas distantes. E algo muito bonito que você falou no livro de Efésios, né, que o conselho que Paulo vai dar, quando ele fala dessa relação mútua, somente com o pai. Ele fala assim: pai, você tem que... Não aborreçam os vossos filhos. Seu filho, não estresse ele, não provoque a ira dele, e filhos, obedeçam. Ele vai falando dos dois lados. Existe, sim, então, uma autoridade que o filho tem diante desse núcleo familiar. Então, se deve ser respeitado o espaço, o momento dele, eu acho isso muito legal, esse crescimento mútuo. É muito engraçado pensar na autoridade de pessoas que têm postos e cargos menores, como o Anderson falou aqui, sobre a possível autoridade do filho. É que quase sempre quando eu acompanho um casal que está pensando em divórcio, está pensando em acabar com uma família, quase nunca o filho é ouvido. E é muito importante que nessas nossas relações interpessoais nós possamos entender que cada um na sua área exerce um tipo de autoridade. Sim. Porque a autoridade, mais uma vez, está vinculada ao propósito existencial para o qual Deus nos fez. Então, logo, a Raíssa, dentro daquilo que ela foi chamada para fazer para Deus, ela é uma autoridade, ou ela tem uma autoridade. E é muito engraçado porque nós vinculamos a autoridade a um título. Logo, eu não sou pastor, logo eu não tenho autoridade, logo a minha autoridade é porque eu tenho um título, é porque eu fui ordenado, quando na verdade a minha autoridade é na execução daquilo que Deus me chamou para ser e para fazer. Mais uma vez posso citar aqui o profeta, o rei Saul. Samuel pediu para que Saul aguardasse ele, não oferecesse sacrifício. O que Saul fez? Aguardou um tempo. Ele não aguentou aguardar, ele ofereceu o sacrifício. Ele podia? Não. Ele não podia. Só que ele pensou assim, já que eu sou rei, então eu posso. Né? Vamos citar mais um rei, rei Davi. Rei Davi, ele olhou do seu terraço uma mulher, ele pensou, já que eu sou autoridade,
Eu posso, então, pegar a mulher de outro irmão, do outro homem. E ele podia? Não. Então, a autoridade que nós temos é para glorificar Deus, para obedecer a Deus e para manifestar a vontade de Deus aos outros e outras, e não para satisfazer a nossa vontade. E é nesse exato momento que nós percebemos que o termo autoridade e submissão é usado para que homens e mulheres proclamem e façam seu nome conhecido, negligenciando o nome de Deus e envergonhando esse reino. Essa grande massa de manipulação, né? Essa grande ferramenta de manipulação, por muitas vezes foi isso. É esse nome dado por Deus como autoridade, né? E por nome de Deus, quantas coisas ruins já foram feitas, né? Então, assim, utilizar-se dessa autoridade é algo, tipo assim, que deve ser analisado por cada um de nós, que hoje apresenta como um líder ou como uma figura de autoridade. Em cada ambiente que Deus nos coloca, porque, como falando que existe agora essa autoridade em cada ambiente, né? Então deve ser analisada isso sim, e se isso glorifica a Deus, não somente no âmbito pastoral, eclesiástico, mas no meu local de trabalho, na minha faculdade, cada lugar, assim. Porque a lição de hoje fala sobre respeito, fala sobre respeitar a autoridade. E é importante, então, que a gente entenda que respeito é muito mais amplo e a autoridade também é muito ampla. Então, assim, quando a gente fala sobre respeitar, a gente fala sobre a gente fala que a autoridade é para alguém que está exercendo o propósito de Deus. Qualquer pessoa que esteja exercendo esse propósito de Deus, ela deve ser respeitada, né? É muito engraçado porque às vezes a gente passa por algumas pessoas que estão, como eu citei aqui o exemplo dessa zeladora, né, que eu comecei a pedir licença para entrar nos ambientes em que ela estava limpando e perguntar antes se eu podia entrar ou não. Eu posso passar. Hoje, por exemplo, pela manhã eu pedalei, né, e estava entrando no meu prédio e o zelador estava limpando. Eu falei assim, eu posso passar? Você quer que eu espere secar? Ele falou assim, você pode passar. Eu falei, então tá, então vou levantar a bicicleta. Por quê? Eu sou um morador dali, eu pago o condomínio, mas não é assim. Na execução da função dele ali, do trabalho dele, ele é uma autoridade. E cabe a nós respeitar essa pessoa. Então, Rafa, você quer dizer então que essa autoridade não está mais atrelada à hierarquia, mas à função? Eu acho que a gente também não compreende muito bem a questão da hierarquia, né? Porque para nós, hierarquia é uma distribuição de poder, né? Eu acho que a autoridade está atrelada ao propósito para o qual cada um existe. Quando a Bíblia fala assim que Deus dá os dons conforme lhe apraz, ela está dizendo que cada um, dentro de uma área específica, exerce um tipo de autoridade. Então, eu não acho que seja conforme nós pensamos em hierarquia. Por exemplo, aqui eu sou o único pastor, logo eu sou o maior, logo eu sou a única autoridade, mas, por exemplo, se vocês me perguntarem, pastor, fala sobre, então, esses acordes do teclado. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Logo, a autoridade no quesito música não sou eu aqui. Entendeu? E é muito engraçado porque quando eu abraço meu posto e meu cargo de autoridade, corre o risco de eu menosprezar pessoas que têm autoridade para falar e fazer coisas mais do que eu naquele mesmo ambiente em que nós estamos. Entendeu? É importante, então, a gente ter essa sensibilidade para perceber. Paulo, ele não está incentivando os cristãos a realizarem um motim ou se rebelarem contra as autoridades, desrespeitando, mas dando o exemplo de como elas devem se submeter às leis. Essa submissão, meus irmãos e minhas irmãs, é uma compreensão, uma convicção fiel do cuidado de Deus e do juízo de Deus também. Né? Não há nada que essas pessoas que foram instituídas por Deus não vá prestar contas. Inclusive eu como pastor, que fui instituído por Deus, eu vou ser cobrado e julgado de acordo com aquilo que Deus destinou, dispensou para mim. Eu não te mandei fazer isso, Rafael? Eu não te instituí pastor para isso? Deus não me fez pastor para que eu tivesse um título, para que eu tivesse uma rede social, pastor alguma coisa. Não. Deus me fez pastor para um propósito. Lembrando de Jeremias, o chamado do profeta. Antes que eu me formasse no ventre, ou melhor, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e eu te escolhi para um propósito. Então, a nossa autoridade, ela vem caminhando em direção ao cumprimento desse propósito.
Todas as vezes que eu tento fazer o que não é para mim e ser o que não é para mim, dando palpite no que não é para mim, achando que porque eu tenho um posto, um título, uma condecoração e eu sou maior nesse lugar de hierarquia do que o outro, eu posso estar de forma equivocada menosprezando o outro, que naquela ocasião é uma hierarquia ali. E é muito engraçado, Anderson, porque vai se completando. Aqui eu sou o pastor e talvez na execução de algo ali, eu sou a autoridade. Mas talvez na execução de uma outra coisa você é. E talvez no outro aspecto, Raíssa é. E talvez no outro, Tairone. Né? Isso traz muito mais harmonia do que uma única pessoa sendo bom para tudo e bom acima de todos. Essa leitura eu vejo muito dentro da comunidade, a qual Deus nos coloca como comunidade de fé. Onde quem tem essa hierarquia posicional, De né? poder. De poder, mas há de funções. Então, dentro disso já, não há aquela questão do pastor, do bispo, esse maior que o diácono, que é aquele que está visitando. Todos ali são filhos. E todos ali têm o que vai diferenciar cada um é na sua execução. Um numa área, outro no ensino, outro cuidando como zelador. Então, todo mundo ali é essa autoridade, né? E deve ser vista. Engraçado porque hoje pela manhã, conversando com o meu sogro, ele também é pastor, ele é evangelista e ele não quer ser um pastor, ele é um evangelista. Nós chegamos a uma conclusão, que lá quando os apóstolos levantam os diáconos para poder servir a comunidade, eles levantam vários homens. Ali tem Filipe, tem Estevão. Esses homens, eles morrem diáconos. Eles não almejam ser uma outra coisa. Existe uma satisfação naquela autoridade determinada para que eles cumprissem o que foi planejado por Deus. Então, uma outra coisa que a gente pode aprender sobre a autoridade é sobre essa satisfação de ter as ferramentas necessárias para poder executar o que é para mim. Eu não quero ser o que o outro é, eu não desejo ter o que o outro tem. Eu estou satisfeito com isso aqui, porque eu entendo que eu fui chamado para isso aqui. A autoridade, gente, fala sobre senso de propósito, né? Por que eu estou onde estou? Por que eu sou o que sou, faço o que faço? Né? E antes de qualquer coisa, a autoridade instituída por Deus existe para manifestar a glória de Deus. E se não manifesta a glória desse Deus, logo nós devemos sim questionar esses lugares de desorganização, de contravenção. Nós precisamos falar. Não é falar contra a pessoa, é falar contra o propósito que não está sendo cumprido. Eu quero poder desafiar você a orar pelas autoridades. Pode ser o teu pastor, pode ser os teus pais, pode ser os teus filhos, pode ser tua mãe, pode ser quem for, pode ser o presidente, pode ser, sabe lá quem. Nós devemos interceder por estes e por estas. Feche os seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Senhor, nos dê graça nessa noite de podermos ser intercessores desses homens e mulheres que o Senhor colocou como autoridade sobre nós. Pedimos também para que o Senhor nos dê graça, porque o Senhor tem nos colocado a nós que estamos aqui como autoridades sobre outras. O nosso desejo é que tanto aqui como em qualquer outra situação, as autoridades proclamem o teu nome, né? Instituindo verdades que coincidem com os teus desejos, Pai, éticos e morais. Nos ajude, Pai, a sair desse lugar de hierarquia, de poder, onde essa busca desenfreada por poder divide e segrega. E nos coloca nesse lugar, Pai, onde nós compartilhamos o chamamento de Deus. E esse chamado nos coloca, cada um de nós, num lugar. E nesse lugar onde cada um de nós fomos colocados, nós exercemos um tipo de autoridade. E nossas autoridades juntas manifestam a tua vontade, Deus. Nos dê graça a esse irmão, a essa irmã, em nome de Jesus. Raíssa. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, e terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado
Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa e não se esqueça, ore, interceda pelas nossas autoridades, em nome de Jesus. Até semana que vem.